A gente tem outros discursos para analisar também, que eu quero a avaliação da senhora, mas queria começar já com a análise desse tom que foi adotado pelo novo ministro de Direitos Humanos, né, dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, num dia, inclusive, muito emblemático, né, professora? Justamente o dia dessa despedida mesmo do Rei Pelé, que, como ressaltou o repórter Theo José anteriormente, teve toda uma menção feita, que foi feita a ele pela representação de Pelé para os afrodescendentes no país e a importância dele para isso. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui comentando um ato tão bonito, né? Um momento da nossa história tão bonito, porque quase de maneira simultânea a gente perde um grande ícone, um grande símbolo da importância dos povos afrodescendentes, dos negros na construção do nosso país, uma construção que muitas vezes é invisibilizada, é menosprezada, e que com Pelé ganhou visibilidade, se tornou simbólica. Talvez ele seja o brasileiro mais famoso fora do país e ele é um afrodescendente. Silvio Almeida, quando compõe seu discurso enaltecendo isso e se colocando como um herdeiro de outros que o precederam e ajudaram a construir esse país, não só atuando no mundo do trabalho, mas também atuando nos espaços de resistência ao racismo estrutural, eu acredito que ele faz um elogio a todos aqueles e aquelas que lutaram nas suas vidas cotidianas para se tornarem visíveis, para superarem, né, ou para tentar lutarem contra uma situação de racismo estrutural, de marginalização. Eu vou chamar agora a outra declaração, já mudo para outra posse aqui, para ter a avaliação da senhora também, que é a posse da ministra das Mulheres, né? A ministra Cida Gonçalves tomou posse hoje, disse que o ministério será de todas as mulheres e houve hoje nos discursos, por exemplo, até o Silvio Almeida também faz críticas à gestão anterior, que era uma gestão que estava com a então ministra Damares Alves, e a gente lembra que a pasta era conjunta, né? Era uma pasta só, Ministério das Mulheres, da Família, das Mulheres e dos Direitos Humanos. Então agora há essa divisão, os Direitos Humanos fica com Silvio Almeida e a pasta das Mulheres com Cida Gonçalves, ou seja, assuntos tratados com uma relevância mais destacada por ganhar, tendo mais notoriedade em relação a ganhar uma pasta específica. Mas vamos ver o que disse Cida Gonçalves, ela que estava bem emocionada, inclusive, você vê que tem alguns momentos que ela está com a voz até um pouco abalada para falar quando ela toma posse. Vamos acompanhar. Antes de mais nada, é importante pontuar que este ministério será o ministério de todas as mulheres. As que votaram e as que não votaram conosco. E das diversas mulheres que compõem a nossa sociedade, negras, brancas, indígenas, LGBT, QIA+, as do campus, da cidade e das águas. Há 20 anos, no primeiro governo Lula, a pasta foi criada como Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, mesmo com status de ministério. No governo anterior, passou a ser chamada de Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Foi uma usurpação, pois não cuidou das mulheres, das famílias e nem dos direitos humanos. Muito pelo contrário, a destruição dos direitos da mulher no último governo não foi um acaso, mas sim um projeto político, um projeto de invisibilização e sujeição das mulheres brasileiras. Professora, o que é que a senhora considera que é, de fato, a maior responsabilidade em termos de desafio de Cida Gonçalves neste momento, hein? Perfeito. Eu acredito que o maior desafio é dialogar com um campo da sociedade que comprou o projeto, né? Porque quando ela menciona, e isso cabe não só ao Ministério da Mulher, mas também ao Ministério dos Direitos Humanos, quando ela fala assim: a destruição dos direitos da mulher pelo governo anterior não foi por acaso, foi um projeto político. A mesma coisa se dá com a ideia de direitos humanos, o Ministério de Direitos Humanos, uma série de políticas de direitos humanos, como é o caso do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, que foi
acabou durante o governo Bolsonaro, ou as secretarias de política nacional LGBTQIA+, uma série de políticas públicas e de órgãos que coordenavam essas políticas públicas voltadas às áreas de direitos humanos, direitos da mulher, direitos das minorias de modo geral, minorias demográficas ou não demográficas, tudo, a oposição a isso faz parte de um projeto político que foi encampado por um segmento expressivo da população. Então, eu acredito que o maior desafio do próximo governo é dialogar com essa parte da população, com esse segmento, que vê no direito das minorias demográficas e não demográficas uma ameaça a quem? Aqueles que se entendem como pessoas tradicionais, com sua masculinidade tradicional ou feminilidade tradicional, a ideia de tradição, de ordem, né? Percebe essas novas formas de vida, novas entre aspas, porque não são novas, essas formas de vida marginalizadas como ameaças. Então, o que eu acho que é o maior desafio é interromper esse ciclo, interromper essa percepção do novo, do que é marginalizado como ameaça, e sim como fatores que, por serem marginalizados, deixam de contribuir na medida do que poderiam. Se a gente tiver uma sociedade mais includente, isso não é bom apenas para quem foi incluído, mas para a sociedade como um todo, que se torna mais plural e mais capaz de lidar com os desafios. Vou seguir aqui, professora Maíra. Eu sei que o seu horário hoje está assim, a senhora abriu um espacinho na agenda para a gente, está bem apertado, mas eu ainda quero uma análise sua sobre a declaração do ministro Paulo Teixeira. Ele assumiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário e me chamou a atenção que ele destaca, inclusive, a responsabilidade com o combate à fome. Por que eu digo que me chama a atenção? Porque a gente sabe que tem o Ministério do Desenvolvimento Social, que assumiu o senador Wellington Dias, que também já avisou que vai fazer, por exemplo, em relação ao Bolsa Família, todo um trabalho de recadastro de filtro ali, de passar um pente fino. E a gente sabe que o Bolsa Família é uma grande ação também, no final das contas, de enfrentamento à fome, né? Porque você chega nas camadas mais pobres da população, né? E para erradicar a miséria no país. E aí, chama atenção hoje no discurso de Paulo Teixeira, que ele foca nesse compromisso também com a questão da alimentação. Vamos acompanhar. Nenhum país pode se considerar moderno, civilizado, desenvolvido, tendo 33 milhões de brasileiros vivendo em grave insegurança alimentar e 100 milhões de brasileiros vivendo dentro da insegurança alimentar. Nenhum país pode se considerar civilizado com tamanha parcela da população ameaçada pela fome. Eu, recentemente, fui lá no Mané Garrincha encontrá-los e lá tinha uma faixa que eu quero aqui lembrá-la. Sem comida não há democracia. Hoje, nós reiniciamos esse desafio de erradicar a fome e dar condições mais dignas de vida ao povo que vive no campo. Nesse sentido, queremos resgatar o papel do Estado brasileiro, que através desse e de outros ministérios deve promover o acesso à terra. Professora Maíra, portanto, uma declaração dele forte, inclusive quando ele diz, né, sem comida não há democracia. Sem comida a pessoa não consegue estudar, sem comida a pessoa não tem saúde, sem comida a gente pode dizer não tem, é uma série, né, que a gente pode botar uma frase longa aí. E é uma bandeira que a gente lembra desde o primeiro governo Lula em 2003. Esse discurso, na avaliação da senhora, termina propagando qual imagem do Brasil para o mundo, hein? Perfeito, você pegou um ponto nevrálgico na dissociação com outros governos ou outras formas políticas, né? O que caracteriza? Você falou, isso desde os outros governos do PT, desde que o PT surgiu, há um entendimento de que a fome, que a miséria, a pobreza, essa situação de desigualdade, ela não se resolve. Ou seja, ou ela é o centro de um projeto de país e de um projeto de desenvolvimento, ou ela não vai ser resolvida e o país não vai se desenvolver.
É diferente de você pensar assim, não, vamos desenvolver o país, que aí a questão da fome vai sendo resolvida. Não, a ideia é, num projeto de desenvolvimento, as desigualdades têm que estar no centro, o combate às desigualdades. Não pode ser visto como algo que se alcança de maneira incidental, conforme o país vai se desenvolvendo. Eu acredito que essa é a mensagem que aparece não só no discurso do ministro Paulo Teixeira, mas também no discurso do ministro Silvio Almeida, quando ele diz que os direitos humanos têm que estar no centro de um projeto de desenvolvimento, de uma política econômica. Direitos humanos não é algo lateral à política econômica, que seria o centro de um governo, né? Mas tem que estar no núcleo, tem que ser o motor, porque essas questões não vão ser resolvidas espontaneamente. E isso se propaga pelo mundo, né? A gente viu, por exemplo, muita cobrança nesse enfrentamento de pandemia e no pós-pandemia de várias nações em relação à situação que o Brasil vinha e em cobranças específicas, aproveitar que a senhora cita direitos humanos novamente aí na pauta, são temas, a exemplo do que é a questão da Amazônia, os direitos humanos, enfrentamento à fome e à miséria. Isso é uma pauta que reverbera pelo mundo. Certamente, porque há empatia por parte da opinião pública global, de segmentos importantes da opinião pública global, de que a percepção de que violações aos direitos humanos, de que fome, de que miséria são inaceitáveis e são, portanto, incompatíveis com a ideia de democracia. Então, a questão é, combater autocracias pelo mundo não é apenas combater aqueles que perseguem a votação, que impedem os outros de votar, mas também aqueles que negligenciam os direitos humanos e que permitem que parcelas da população tenham esses direitos violados. Professora Maíra Goulart, cientista política, professora da UFRJ, muito obrigada por conversar com a gente. Espero que conversemos várias vezes ao longo do ano aqui no nosso Poder Expresso para fazer análises a respeito desse ambiente político, dessa pauta política no país. Uma boa tarde para a senhora. Eu que agradeço, me coloco à disposição e desejo para todo mundo um feliz 2023. Para a senhora também.